Voltamos com a Tribuna Independente, agora entrando no último bloco do programa de hoje, com a presença de Jorge Baleiro de Lacerda. Ele é escritor e grande estudioso das coisas do nosso Brasil. De Curitiba, capital do Paraná, o Antônio Poloni, que é secretário da Agricultura do Paraná. Obrigado, senhor Antônio Poloni, por participar da Tribuna Independente. Agradeço-lhes por tudo que fez por mim quando iniciei o trabalho de profissionalização agrícola no Paraná. Continuo seu fã. Esse agradecimento é feito ao Jorge Baleiro. Isso é bondade dele. A única coisa que fiz foi escrever um artigo, talvez tenha sido o primeiro artigo escrito no interior do Paraná sobre a Casa Familiar Rural. E não há tempo para explicar o que é a Casa Familiar Rural. É um ensino alternativo. O estudante fica uma semana na sede da Casa Familiar Rural e o restante do mês na casa dos pais. Mas o Poloni esteve na França, passou 2, 3 meses lá estudando isso, e foi o grande, ao lado de Euclides Schalck, aqui deve-se fazer esse reconhecimento, o grande baluarte da implantação das casas familiares rurais no Paraná, em Santa Catarina e no Sul. Eu acho que um dos méritos dele, e que o levou à Secretaria da Agricultura do Paraná, e agora ele está no segundo período, que ele já foi do governo anterior e o Lerner se reelegeu. O Poloni é uma expressão, uma das maiores expressões do sudoeste do Paraná, da política e de alta competência. Foi prefeito de Barracão. Meus parabéns pelo trabalho que vem fazendo e continue a representar a nossa região como tem feito. E oxalá a Casa Familiar Rural, que chegou muito tarde ao Brasil, na França tem mais de 50 anos, como o Poloni bem sabe, nós tivéssemos esse tipo de ensino agrícola. É uma pena que nós não temos mais espaço no programa. Eu queria falar sobre o abandono do ensino agrícola no país, isso é secular, mas torço para que cada estado tenha 50, 100 casas familiares rurais. Mais 2 mensagens de congratulações ao Jorge Baleiro, que vem de Francisco Beltrão, Ana Mercedes e o Clóvis Marciero, dando aqui os parabéns pela participação no programa. E o Tiago Ferla, de 2 Vizinhos, no Paraná, quer saber por que o Jorge escolheu Francisco Beltrão para morar. Eu queria saber por que essa curiosidade dele, eu não sei, não o conheço. Tem rivalidade, 2 vizinhos com... Não, sim, é perto. É perto. Mas não, em rapidíssimas palavras, eu fui morar em Francisco Beltrão por causa de mulher. A minha esposa, com quem eu vivo há 25 anos, namorávamos, ela tinha feito concurso, passou e foi designada para Francisco Beltrão e morava no Rio de Janeiro. Como não podia levá-la para o Rio de Janeiro, estava iniciando essa minha carreira de pesquisador e viajante do Brasil, e essa era a minha meta. Todos os trabalhos que eu tive, a meta não era o trabalho que eu exercia, a meta sempre foi estudar o Brasil. Aquele trabalhozinho que eu fazia era só para ganhar um dinheirinho para sobrevivência, mas a meta sempre foi estudar o Brasil e eu nunca escondi isso às pessoas, tanto que eu entrei, comecei a trabalhar na Facibel, no primeiro dia que eu entrei já peguei um mês de férias, porque eu disse, não, agora eu tenho que ir ao Piauí, na volta eu vou ficar aqui a vida inteira, o senhor, por favor, era o professor Bernardo Reisdorf, que já é falecido, que Deus o tenha, e em bom lugar, e então foi por isso, se minha mulher estivesse em outro lugar, e depois passei a gostar de Francisco Beltrão, um lugar agradável, um clima excelente, tenho muitas amizades lá, e acredito que terminarei meus dias lá, não é? Tenho a minha biblioteca, minha casa, minha família e um trabalho modesto. Não ambiciono cargo algum, não quero. O cargo que eu quero é falar sobre o Brasil e percorrer este país. Rede Vida de Televisão e Tribuna Independente para todo o Brasil. A pergunta agora é do jornalista professor Mário Soler. Professor, mais uma vez, permita-me chamá-lo assim. Nós aqui do interior de São Paulo fazemos parte hoje de uma nação caipira, né? Nós gostamos de moda de viola, gostamos de rodeio, gostamos de cavalo, de comidas típicas aqui da região. E durante muito tempo nós tivemos vergonha de sermos chamados de caipira porque éramos associados ao Jeca Tatu, ao insolente Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Nós, de certa forma, formamos uma pequena nação. Quantas nações tem o Brasil? Soler, você aí teria que me dar um programa de 3 horas, né? Porque só dentro E gostaria, por exemplo, de falar do caipira, né? A citar Monteiro Lobato, inclusive até não aceitar o que escreveu outro dia o Antônio Cândido, numa entrevista, reprovando Monteiro Lobato, etc., que teria feito uma crítica muito acerba ao Jeca Tatu. Ele fez, mas depois
ele acabou defendendo, ele entendia que o Jeca Tatu era o que era, pelas circunstâncias, pelo abandono, pela falta de atendimento médico, enfim. E depois nos deu tantas obras que serviram para formar gerações. Todos nós lemos Monteiro Lobato. Eu diria, mesmo dentro de São Paulo, o tabaréu do litoral é uma coisa, o nosso caipira de Piracicaba, que seria o símbolo do caipira paulista, né? Tu pega o caipira do Vale. Eu morei algum tempo em Taubaté, eu tinha um tio que tinha fazenda Itaim, em Taubaté, e inclusive ele era religioso, fundou uma congregação religiosa, etc. Foi secretário de Educação. Eu, nesses meus quase 52 anos de vida, morei também na capital de São Paulo, na casa do meu tio, que foi secretário de Educação no governo do Adhemar de Barros. Morava na Rua Buri, número 100. Do alto da nossa casa, a gente via metade do Pacaembu. Então, convivi muito com o sotaque de Taubaté, Tremembé, Pinda. E não conhecia bem essa região, vi algumas vezes por aqui, mas rapidamente. Mas tive a experiência de conviver naquela área ali onde viveu Monteiro Lobato. E li 2, 3 vezes o Urupês, como tenho lido os autores paulistas clássicos, né, que retratam, inclusive, as obras do Antônio Cândido, principalmente os Parceiros do Rio Bonito, em que ele trata da vida caipira. Tribuna Independente na rede Vida de Televisão para todo o Brasil. De São João, no Paraná, o Renato Canã pede que o senhor comente sobre o boto cor-de-rosa da Amazônia e o relato de Jacques Cousteau. Renato Canã foi prefeito 2 vezes. São João é município do sudoeste do Paraná. O Renato me faz uma pergunta, eu acho que ele conhece a minha opinião sobre isso. O boto cor-de-rosa foi uma invenção para rimar com a pantera cor-de-rosa. Porque não tem nada de boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é o boto que o caboclo do Amazonas conhece há 200 anos e que o Geoffroy de Saint-Hilaire, que foi quem roubou os arquivos do célebre Alexandre Rodrigues Ferreira, quando estava em Portugal, e deu o seu próprio nome, tanto que o boto cor-de-rosa, o nome científico é Ignea geoffrensis, que é de Geoffroy de Saint-Hilaire. Então, tem um livro célebre do Virgílio Correia sobre esse episódio. Ele faz a biografia do Alexandre Rodrigues Ferreira e comenta quando da invasão francesa em Portugal, as tropas do general Junot levaram essa documentação toda e esse Geoffroy de Saint-Hilaire se aproveitou e essa pesquisa sobre o que depois Cousteau viria a chamar de boto cor-de-rosa, que é o irara, é o boto que todo caboclo conhece há 300 anos. Então, na época havia pantera cor-de-rosa, eu acho. Eu escrevi sobre isso, mas quem sou eu para escrever sobre Jacques Cousteau? Foi uma brincadeira, e ficou boto cor-de-rosa, mas a minha mãe, que era nascida no Amazonas, meus bisavós maternos, eu sou do lado materno do Amazonas, já falava em boto no irara, no boto vermelho, etc. Está aí o grande estudioso Bernardo Cabral, senador Mestrinho e tantos outros que certamente estão assistindo, poderiam dizer sobre isso. Tribuna Independente na rede Vida de Televisão. Professor de canto e califazia, Álvaros Moreno de Fortaleza, traz a sua mensagem em forma de rima. Sua presença me alegrou, sua palavra despertou meu senso de brasileiro, graças ao conhecimento e o rico discernimento de Jorge Balieiro. Eu gostaria de homenagear, eu não conheço esse professor de califazia, e que eu tive uma operação que sofri, a que me submeti, quase fiquei gago. Então eu aprendi um trava-língua. Eu quero homenagear, dizer um pedacinho disso aí, porque ele é professor de califazia, né? Que é técnica vocal, etc., e bem pronunciadas as palavras, e me deu um trabalho danado. E como muitos amigos meus sempre me pedem para declamar, eu quero homenagear. Nós não houve tempo para falar sobre raça negra. Eu acho que o Brasil deveria inclusive ter um fundo constitucional para colocar pessoas da raça negra na universidade. Isso é uma dívida histórica que o Brasil tem para com a raça negra, que foi redimida da escravidão em 88, mas não foi redimida socialmente. Então, como homenagem a esse professor lá de Fortaleza, né, eu quero recitar esse trecho da dança de Martins Fontes, que é uma atrapalhada vocabular, mas isso tudo está no dicionário. Se tiver tempo, é um segundinho, e é um exercício também califásico, é um exercício, é um trava-língua, que eu tenho falado nas minhas conferências. Quem quiser conferir, é só depois ir no Aurélio, etc. Essas palavras estão todas dicionarizadas. Quem quiser pode gravar, né? Quem quiser. Eu vou tentar, porque... Dois, três. Dá um tempo.
Picando o passo, o dançador desarticula-se, saracoteia, regamboleia, corcoveia, perereca e columbreja, se distorce, desengonça em contraturas espasmódicas, tetânicas como os doentes quando dão tangurumango e ficam zangaralhões, bambalhazazas e tragalhadanças, como as corujas, como os corvos, crucitando em uivos surdos, em regolgos agoreiros, de cururus, jacurutus e noitibós, lúgubres funes se misturam os uivos dos urucungos e os rufos dos timbatus, trilam tinindo campainhas ritintínulas, a tamborinar ininterrupto o barulho das mocambas, e em trepe-trepe, tarabarás, quadrupedando, regurgitando, sapateio, estalido mundo africano, trabuco, cateretê. O senhor garante que gago nenhum resiste Pelo menos deve curar, esta né? receita aí. Muito bem. De Serra Talhado, no estado de Pernambuco, o senhor Anildomar. Ele diz o seguinte: professor, eu sou do grupo Cabras de Lampião, a página da história do cangaço que tem Lampião como maior expoente, se essa história faz parte de nossa brasilidade. É claro, Anildomar. Anildomar, um abraço. Eu estive na casa do Anildomar e o Anildomar me levou até o alto da Serra Talhada. O nome dele é Anildomar William, nome bem nordestino, né? Anildomar William. Então, Anildomar, você tem que vir à televisão, tem que vir ao Fantástico, tem que vir a Jô Soares, tem que vir à Rede Vida mostrar o seu grupo de chachá do Cabras de Lampião. Lá, a Serra Talhada é a terra de Lampião. E a polêmica é o seguinte: até hoje o Anildomar não conseguiu fazer o monumento a Lampião, uma disputa danada. É claro que o Lampião faz parte da brasilidade. E você, com o Museu do Lampião, com o acervo que tem, merece nossos parabéns, que está cultuando essa parte da nossa história, embora um pouco sangrenta, mas o Lampião deve ser entendido, como bem escreveu Rui Facó no Cangaceiros e Fanáticos. A professora de História e Geografia, Vera Lúcia Feltrin Pérez, faz a sua pergunta. Balheiro, ao longo da história brasileira, como o senhor vê a influência da Igreja Católica na formação da brasilidade? Vera, eu acho que a marca da Igreja Católica está antes do descobrimento, porque as caravelas já foram construídas com dinheiro da Ordem de Cristo. Está aí o professor Tito Livre Ferreira, numa obra sobre a Ordem de Cristo e o Brasil, em que ele analisa e mostra muito bem isso. Tanto que a cruz que estava na caravela, a cruz que vinha em cada vela das caravelas, não era a cruz de Malta, era a cruz da Ordem de Cristo. Então, a partir daí, nós temos a presença da Igreja Católica marcante em todos os momentos. Na tradição literária, a primeira obra sobre história, você sabe muito bem, foi o Frei Salvador, Vicente do Salvador, que foi a história do Brasil primeira, em que ele fala das grandezas do Brasil. Depois nós vamos ter Vieira, talvez com a maior contribuição ao nosso vernáculo, hoje ainda páginas extraordinárias, de beleza literária, de pureza da língua, qualquer um. O Rui Barbosa dizia que lia diuturnamente o Padre Vieira. E por aí afora nós vamos ter, em toda a tradição católica, o cardeal, por exemplo, o cardeal Arco Verde, que foi o nosso primeiro cardeal, o primeiro cardeal da América do Sul, que era um cavalcante de Albuquerque, vinha a ser descendente da Muiralbi, que era uma índia tabajara. Antes de se casar com Jerônimo de Albuquerque, o Torto, era índia antropófaga, depois foi batizada Maria do Espírito Santo. Então você vê que nós estamos mesclados e vamos encontrar também, em todo o período de combate para a nossa independência, desde da Inconfidência Mineira, os padres, por exemplo, o padre Rolinho, o cônego Luiz Vieira, tinha a maior biblioteca de Minas Gerais. Tanto que o Eduardo Frieiro tem uma obra célebre, O Diabo na Livraria do Cônego, um clássico da literatura mineira, em que ele estuda a biblioteca dos padres inconfidentes e ele denomina o Diabo na Livraria do Cônego, porque ele tinha algumas obras profanas também. Nós vamos ter, por exemplo, o padre Serafim Leite, um jesuíta português, e eu levei 6 meses lendo aquela obra dele em 10 volumes sobre a história da Companhia de Jesus no Brasil. Então ali você tem toda a presença da Companhia de Jesus. O próprio Anchieta, né? O Anchieta falava fluentemente tupi. Está aí o padre Armando Cardoso, que é um jesuíta, que estuda e tupinólogo, ele traduz os textos escritos em tupi, que o padre Anchieta dominar. Então, nós falaríamos aqui horas sobre isso. Grandes autores, a história da igreja em Minas Gerais, por exemplo, a Arquidiocese de Mariana, é uma obra clássica do cônego Raimundo Trindade. Você vai encontrar o Dom Aquino Correia, em Cuiabá, que era um latinista e um profundo conhecedor. Então, e fora
a presença do episcopado estrangeiro no Brasil, que chega aqui e se familiariza com o nosso povo, assume os seus problemas, as suas tradições. Nós temos, por exemplo, bispos, Dom Pedro Cassaldáliga, que eu estive na casa dele no período duro, mais repressivo, e que chegava até com uma senha. Dom Pedro Cassaldáliga é um catalão, né, um espanhol, mas mais catalão do que espanhol, que ama o Brasil tanto quanto nós. Nós temos bispos de origem alemã, de origem italiana. O Dom Luiz Bernetti mesmo, que é o bispo lá de Francisco Beltrão, que está no Brasil há 35 anos, é tão brasileiro quanto nós. Então a Igreja Católica tem uma marca, evidente, tem seus erros, teve seus equívocos ao longo da história, mas isso é humano. A Igreja, na sua parte, na sua composição, ela é humana, tem seus erros. Mas, no balanço geral, a presença da Igreja está em todos os momentos da vida nacional, da vida do nosso povo, na educação, na saúde, nas tradições. Na música, nós temos grandes, por exemplo, padre Garcia, célebre padre compositor mineiro. Nós vamos ter na medicina, eu não me esqueço de um frade franciscano que eu conheci ali no sul do Maranhão, no hospital especializado em fogo selvagem. Era um italiano que dedicou a sua vida a tratar do pessoal que tinha fogo selvagem. Por aí afora, nós citaríamos dezenas de exemplos da presença da Igreja Católica, da influência e dessa marca que é indelével. Nós não podemos, não existe história do Brasil, pelo menos até agora, sem presença da Igreja. Em qualquer lugar deste país, chega a Igreja, logo depois o campo de futebol, né? Então, muitas vezes, está lá o cruzeiro, antes de qualquer coisa, chega a cruz, né? Levando, como dizia Castro Alves, os vândalos do Cordeiro e os átilas da fé. Padre Cordeiro, de Nepomuceno, Minas Gerais. Professor, saudação ao velho amigo. Jorge, estou com muita saudade. Me liga, parabéns. Padre Cordeiro, de Nepomuceno. O Padre Cordeiro eu não vejo, no mínimo, há 35 anos. Eu nem sabia que estava em... É Antônio Cordeiro, ele tem um irmão que é diplomata, e eu não o vejo, vê como é a televisão, né? Eu não vejo o Padre Cordeiro há uns 35 anos. Eu vou agora à região de Itajubá, compareça, me prestigie, assiste uma das minhas palestras lá em Itajubá. Vou ficar uma semana proferindo conferências em Itajubá, a convite deste extraordinário prefeito que é o Chico. Ele está tendo o privilégio de assisti-lo aqui na Rede Vida de Televisão ao vivo. Você gosta de charge? Gosto. E tenho visto a charge do nosso chargista morda. É o Dr. Emílio Menon. Ele contribui com mais 2 charges para o programa de hoje. Já estamos no final do programa. E o telespectador vai ver as charges do Dr. Emílio Menon. Primeiro é essa aí. Impostos de primeira grandeza. Não, do primeiro mundo. Ele tem toda a razão, né? E a segunda charge é essa aí. Brasil é de tirar o chapéu. Parabéns, é isso mesmo. Ele reflete nas 2 charges o drama do nosso povo. Se nós fôssemos enveredar para esse lado da crítica social, teríamos que fazer 2 programas específicos, né? E seria então, poucos, Mas a brasilidade inclui também a crítica e a autocrítica. Cada um de nós fazer também a sua autocrítica. Que contribuição deu a este país? Que proposta tem? Não é? Bem, a Tribuna Independente está chegando ao seu final. Nós agradecemos a presença dos ilustres componentes da bancada que valorizaram o programa Tribuna Independente de hoje. Ao professor jornalista Mário Soler, muito obrigado pela sua presença, pela brilhante participação. Para a professora de História e Geografia, Vera Lúcia Feltrin Pérez, nosso muito obrigado pela sua participação. E ao economista Elcio Dordan, também muito obrigado pela sua presença na Tribuna Independente de hoje na Rede Vida. Deixamos este instante final para as considerações derradeiras de Jorge Boleiro Lacerda aos telespectadores de todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Eu costumo dizer, Fabrini, nas minhas palestras, que quem não ama o Brasil não me interessa. É uma frase um pouco pesada, mas de fato, se nós vivemos neste país e há pessoas que não amam esta terra e que não se interessam por ela, não merecem o nosso respeito. Então eu quero aqui, ao concluir estes quase 80 minutos de programa, agradecer à Rede Vida e a essas pessoas todas que ligaram. Eu percebi que dezenas e dezenas, talvez até centenas de amigos meus de todo o país, pessoas que, de alguma forma, prestigiam o meu trabalho e essa luta de 25 anos que venho tendo em prol da defesa das tradições, da cultura, da língua portuguesa e de tudo que diz respeito ao Brasil como acúmulo
superposição e mescla de conhecimento e de cultura. E oxalá possa levar a minha mensagem através de conferências. Os que quiserem, cobro o mínimo, o que eu preciso é de que me paguem a hospedagem e o transporte. A minha taxa por conferência é mínima, porque eu sou um idealista e estou em busca de despertar cada vez mais sentimento de brasilidade e por isso aceitei o convite da Rede Vida, tive a honra de falar nesta emissora, hoje uma emissora que atinge todo o território nacional. E agradecer a equipe aqui da Tribuna Independente, que é um programa que está cada dia mais levando mensagens importantes, trazendo pessoas expressivas da nacionalidade e ajudando a politizar o nosso povo. Então, ame o Brasil porque não custa nada, sejam criativos, não repassem a outrem os problemas da sua comunidade, busquem colaborar, dar exemplo e sejam, sob modo, amantes desse país, amigos do Brasil, sem que isso implique em desamor a nenhum outro povo. É somar o nosso amor à brasilidade, o amor aos estrangeiros, a todos aqueles que querem contribuir conosco e fazer deste país efetivamente uma grande nação. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jorge Baleiro de Lacerda. Nós temos ainda inúmeras mensagens aqui que não puderam ser colocadas em discussão, em debate, as perguntas feitas de vários estados brasileiros, manifestações de carinho, perguntas feitas ao Jorge Baleiro de Lacerda. Eu vou encaminhar estas perguntas a ele e, na medida do possível, ele estará respondendo a todos esses telespectadores que nos distinguiram com a sua audiência, com a sua participação na Tribuna Independente de hoje, aqui na Rede Vida de Televisão. Obrigado a você, telespectador de todo o Brasil. A Rede Vida de Televisão apresentou Tribuna Independente para todo o país. E vamos encerrar o programa com a frase do dia que já foi dita instantes atrás pelo Jorge Baleiro de Lacerda. Nós vamos repetir porque a frase é importante. Quem não ama o Brasil não me interessa. Quem não ama o Brasil não me interessa. Assinado Jorge Baleiro de Lacerda. Um abraço a você, telespectador de todo o Brasil. Tribuna Independente volta amanhã às 10h30 com mais uma atração para você de todo o país.